coisas, gente. Então, Gálatas, capítulo 5, verso 22, é o que a gente hoje quer rapidinho falar com vocês. Por quê? Gente, pensa um pouquinho. A busca do Espírito Santo nos dias atuais, parece que não, mas olha, muita gente tem deixado um pouquinho de lado, se encher do Espírito Santo, buscar o Espírito Santo, se renovar na pessoa do Espírito Santo. Quem tem o Espírito Santo, é muito fácil você notar. Você consegue perceber que quem tem, que está cheio, quem está cheio do Espírito Santo, as atitudes são muito diferentes, o comportamento é diferente, a maneira que as pessoas estão falando, agindo é diferente. Por exemplo, quais são as características da pessoa que tem o Espírito Santo? Pensa um pouquinho comigo. Quais são? Você já parou para pegar aí esse verso e colocá-lo em prática para você perceber que nem todos, que olha, nem todos vão ter, pela atitude que a pessoa tem, pela maneira que a pessoa age, pela maneira que a pessoa está falando, você observa que ela ainda não tem. Ainda não tem. Então a ideia aqui não é apontar quem tem e não tem, mas a ideia aqui é de fazer você, como eu, buscar sempre o fruto do Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo. Por exemplo, quando você pega aqui a primeira palavra que vai falar sobre essa característica, é o amor. Quem tem o amor, justamente esse amor que o Espírito Santo coloca em você e em mim, geralmente você vai observar que essa pessoa ela não vai ter aquela atitude que ela tinha antes. Sim, ela vai abandonar aquela atitude que ela tinha. Qual? Raiva, a ira, a calúnia, a inimizade, a disputa. Tudo isso. São comentários muitas vezes que saem, porque ela ainda não tem esse fruto, ela não está cheia do Espírito Santo. Então, são comentários, por exemplo, negativos, e comentário negativo em relação ao pecado. Ela observa uma falha do seu irmão, da sua irmã, e ela começa, em vez de ajudar, a fazer comentários negativos dos pecados que aquela pessoa, ela, por exemplo, tem observado no seu irmão, na sua irmã. Falta, por exemplo, de misericórdia. Falta, muitas vezes, infelizmente, a falta de perdão e a falta, gente, de empatia. Mas quem tem o Espírito Santo, esse fruto aí que nós estamos aqui rapidinho pegando alguma coisa, muda tudo. A atitude é totalmente contrária ao que eu acabei de falar. Por exemplo, quem está buscando, e graças a Deus você está buscando. Quem já está vivendo isso agora, Gálatas capítulo 5, verso 22, as atitudes são diferentes, por quê? Porque agora ela tem esse amor de Deus, mas ela também vai ter o que? Alegria, o que falta a muitas pessoas, gente, misericórdia, essa alegria. Mas quem não tem essa alegria, gente, você deve abandonar o que eu citei no primeiro ponto, que é o amor, deve abandonar agora no segundo ponto, okay, as contendas de palavras, sabe, essa questão de irar-se com muita facilidade. Palavras, meu querido, muitas vezes respostas duras, grosseiras, e comentários sobre os outros que incitam, infelizmente, nas pessoas uma ira, uma raiva. Você deve abandonar. Você está buscando isso? Glória a Deus! Porque você está buscando o fruto do Espírito Santo, Gálatas 5:22. Aí vem a outra palavra. Qual é a outra palavra, gente? Paz. O próprio Cristo fala que ele dá essa paz. Não como o mundo dá. Ele diz isso. Então, ele diz que o mundo tem um tipo de paz, e esse tipo de paz tem a ver com isso aqui. Então, você deve abandonar quando você busca. E se você está aí, dizendo, eu tenho o Espírito Santo, pense comigo, eu tenho o Espírito Santo, ele está comigo. Eu vejo algumas pregações, algum ensinamento falando como é importante eu e você não abrir mão da busca do Espírito Santo. Então, quando você busca, gente, aleluia, essa paz ela vai começar a trabalhar em todas as áreas. Tudo que diz respeito a você, tudo aquilo que você precisa ter da parte de Deus. Então você deve abandonar, em nome do Senhor Jesus, as contendas de palavras. Não só as contendas de palavras, mas muitas vezes irar-se com muita facilidade, com palavras que muitas vezes nada tem a ver com aquele assunto. De repente, do nada, você se explode, você se torna uma pessoa grosseira. Infelizmente, os comentários não são nada agradáveis. Por isso, gente, que a alegria, quando alguém tem da parte de Deus, é totalmente o contrário daquela pessoa que tem amargura, um sentimento de abandono, ou muitas vezes um sentimento de tristeza. Então, nós já temos aí o amor, já temos aí algo que diz respeito à alegria, algo que diz respeito à paz. Agora vem algo fundamental. Principalmente aqueles que gostam, como eu, de trabalhar com o discipulado.
Discipulado, gente, não é esperar as pessoas. Discipulado não é você arrumar a cadeirinha, deixar ela toda arrumadinha, aquele banco dentro da nave da igreja. Ah, não, discipulado tem nada a ver, sabe, de você falar assim, as portas estão abertas, é o Espírito Santo que vai trazer, é o Espírito Santo que vai convencer, mas espera aí. E como fica eu e você como escolhido de Deus? Hã? Sabe aquele momento que você fala com uma pessoa, você tem um testemunho de vida, algo que a pessoa está observando, que realmente você se converteu ao Evangelho, aceitando Jesus como o único e suficiente Salvador. Então, quando você lê, por exemplo, João capítulo 15, você vai entender ali o que acontece com aqueles que estão ligados na videira. E ali tem algo muito forte sobre o discipulado também. Além do que eu falei, amor, agora alegria, paz, esta paciência, meu Deus, ela vai tirar de você e você tem que abandonar principalmente essa gritaria, ou então, por exemplo, essa irritação, ou o sentimento, gente, de abandonar e aquela fé, abandonar a fé e cria no seu coração, infelizmente, aquela revolta. Por isso que eu falo, o fruto do Espírito, você começa a ver agora essas características, quem tem, para quem não tem. Então está muito fácil você observar que alguns ainda estão no processo de ser lapidado, de ser purificado, ou de ser limpo. Tudo isso que, infelizmente, quando nós estávamos daquele lado lá, e tirou das trevas para a luz, a transformação há de acontecer. Mas para isso, eu tenho que viver a palavra. Para isso, eu tenho que colocar a palavra na prática, não só leitura, não só meditação, mas você vai se corrigir. Você vai começar a perceber, não, isso não tem nada a ver com o fruto do Espírito. Não tem nada a ver com aquele tipo de vida que eu estava levando. Aí vem a benignidade. Gente, a benignidade aqui é algo que eu estava lendo. Fala de qualidade de um ser humano, de uma pessoa ser gentil. Hospitaleiro, meu Deus. Ou aí essa pessoa, quando ela entra por esse caminho, ela vai agora abandonar aquele tipo de grosseria, de avareza. Ou seja, no termo popular, o chamado pão duro. Aquele que a mão sempre está fechada, nunca está pronto a ajudar o próximo. Nunca está pronto para oferecer nada, nem às vezes um copo de água. Pega essa. Então essa pessoa ainda não tem nela essas características daquele que tem o fruto do Espírito Santo de Deus. Você pode ler depois lá em Colossenses capítulo 3. Anote aí, Colossenses capítulo 3 e o verso 5, que é uma base fundamental justamente para isso que nós estamos aprendendo aqui junto. Por isso que eu falo, não fique só me ouvindo. Se você tem algo de Deus, comente. Você tem algo a falar, ore por mim, eu preciso mudar nessa área. Essa área aqui tem que ser transformada. Isso que o Senhor está falando é verdade. Tem coisas que na minha vida estão impregnadas, que Ele me limpe, que Ele me purifique, me ajude em oração. É um orando pelo outro, para que o fruto do Espírito, gente, eita Jesus, imagina isso em toda a igreja. A igreja, quando eu falo, a igreja do Cristo, aquela que ele vai levar, está pronto aí, ó, quando você menos esperar, Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Quem está aqui ligado agora, nesse termo que eu estou falando, muitas vezes falta o quê? A misericórdia. E tem nela aquele sentimento muito de vingança, desejar muitas vezes o mal para o outro, para o seu próximo, porque ainda não tem nela, não está acontecendo nela, o fruto do Espírito. Eu digo ainda, percebe? Eu não estou falando que estou falando ainda. Porque nós temos uma palavra que nos ajuda, gente, a sair desse tipo de, sabe, tipo de situação, essa vida, algo que não tem nada a ver com o reino de Deus. Aí vem a outra palavra, qual? Bondade. Olha só, aqui, o que eu devo abandonar então? Como, já que eu aceitei Jesus, né? Já que Ele está aí, está aqui, já que a gente confessou que Ele é o nosso único e suficiente Salvador, já que eu canto, já que eu prego, já que eu ministro, ó, pega essa, já que eu estou à frente de um trabalho de oração, já que eu estou à frente de um trabalho pela qual Deus me incumbiu de cuidar das pessoas, das ovelhas, já que eu estou à frente de um discipulado, de um evangelismo, de uma célula, já que eu estou à frente de algo que Deus falou para mim fazer, então eu devo abandonar a falta de compaixão, de não atender às necessidades, gente, materiais do próximo, como você pode ler depois lá em 1 João capítulo 3, anote 1 João capítulo 3 e o verso 17. Olha a base pela qual estou hoje falando como servo de Deus. Gente, como servo de Deus, não tem como eu não falar, não ministrar, não trazer a você um momento que você possa parar para meditar, para colocar em prática o que a palavra hoje diz a mim e a você. Quais são as características daquele que tem o fruto do Espírito Santo? Pega essa.
Por aí você vai perceber. Então, quando você percebe que algumas coisas estão sendo faladas aqui, você lembrou, ou até mesmo você falou, meu Deus, Espírito Santo, me ajude. Trabalhe nessa área. Mude essa maneira de falar, mude o meu caráter, transforme o meu caráter para a tua glória. Aí vem a parte aqui que fala de fidelidade. Ao fruto do Espírito Santo, fidelidade. Ou fé, para alguns aí em outras versões. E o que eu devo abandonar quando eu tenho noção do que é isso? Do que o Espírito Santo está trabalhando? São 9. Estou chegando aqui já ao final, olha que coisa interessante. Porém, aqui, fala que eu devo abandonar, sabe o quê? A incredulidade, como está lá em Hebreus, capítulo 3, verso 12. E isso tem a ver com o quê? Com aquelas dúvidas. Mas será? Será que Deus pode fazer isso? Será que Deus pode falar dessa maneira? Será que Deus pode libertar? Será que Deus pode curar? Será que Deus realmente pode salvar a minha família, o meu esposo, a minha esposa, meus parentes, meus amigos, os vizinhos, a esquerda, a direita, a retaguarda, a frente? Enfim, a gente começa a pensar porque a gente está olhando para algo que nada tem a ver com aquilo que nós estamos aprendendo aqui. O que ela precisa, o que eles precisam é que eles sejam vivificados, conforme Efésios, capítulo 2, do 1 ao 2 seguinte, você vai ver lá que as pessoas, na condição que elas estão, sem aceitar Jesus, elas são pessoas que não têm vida no Espírito. O Espírito precisa ser vivificado. O Espírito Santo precisa tocar naquele Espírito daquela pessoa, para ela poder abrir os ouvidos, entender que a voz que está sendo pronunciada é a voz de Deus, dando a ela agora a oportunidade dela ter uma mudança radical para a glória de Deus. Então, gente, aqui fala o quê? De abandonar a incredulidade, dúvidas com relação a Deus, premeditar, abandonar a fé por qualquer motivo, como está escrito lá em Romanos. Anote, Romanos, capítulo 13, no verso de número 14, aí vem a raiva também contra Deus. Ah, por que Deus isso? Por que Deus aquilo? Ou achando que ele, próprio Deus, não sabe o que está fazendo. Ah, para isso é só você ler lá em Romanos capítulo 9 e o verso 20. Gente, fruto do Espírito. Quais são as características daquele que tem para aquele que não tem o fruto do Espírito Santo? Aí vem a última, que é a mansidão. Te lembra alguma coisa? Mansidão? Ah, vamos lá então. A mansidão aqui, fruto do Espírito. O que eu devo abandonar? A falta de paciência, gente. Se irrita por qualquer coisa. Discute por qualquer coisa. Não aceita o contrário. Só é essa pessoa que é a dona ou dono da verdade. Então essa pessoa acaba, sabe, do nada, criando um caos. Uma discussão entre família, uma discussão numa reunião ministerial, uma discussão, às vezes, num ensaio no louvor, ou quando, então, há aquela reunião do diaconato, aquelas pessoas que servem a Deus, alguém, de repente, se irrita porque foi tirado daquele cantinho, aquele cantinho é meu, foi Deus que colocou, eu que tenho que estar aqui na frente, eu não quero estar na porta, eu não quero isso. E aí você percebe que essa pessoa ainda precisa, em nome do Senhor Jesus, viver agora o que nós estamos falando, ter do Espírito Santo, essa mansidão. A mansidão, gente, ela é algo importante para mim e para você. Nós vamos lidar com muitas situações e uma delas é necessário que eu e você tenha, principalmente essa mansidão que só Jesus, através do Espírito Santo, pode lhe conceder. Peça a Ele. Se isso tem a ver com você, peça a Ele. Porque a mansidão, ela muitas vezes nos leva a falta de paciência, nos leva a ficar uma pessoa intolerável, se irritando, e gosta muito de provocar e se envolver com discussões e com briga. Te lembra alguma coisa? Por isso que eu repito, quais são as características daquele que tem o fruto do Espírito para aquele que não tem? Pegou aí? É mais uma palavra para que a gente hoje poderia até usar. Você sabia? Algumas vezes eu entrava tarde e dizia isso. Você sabia? Pois é. Você sabia disso? Você tinha noção disso aqui que nós estamos hoje aprendendo junto para nós fechar? Vem o domínio próprio. Domínio próprio. O que eu devo agora aqui, gente? Quando eu entro aqui, abandonar. Primeiro ponto, eu devo abandonar os vícios. Seja ele qual for, mas você tem que abandonar, porque isso vai te levar a uma ruína, a um fracasso, a uma derrota. Vício, às vezes, tem pessoas de comer até demais, de ver televisão, consegue ver 2, 3, 4 horas, 5 horas de televisão, mas não consegue ter a prática de meditação, de ler, de buscar a resposta de Deus, mas deixa a mente ali, à disposição de tudo aquilo que vai entrar e vai criar, muitas vezes, o que a gente fala ali, gente, de uma grande barreira,
vai criar muitas vezes na sua mente algo que só Deus, com misericórdia, pode destruir, que são fortalezas. E essas fortalezas vão eliminando tudo que diz respeito à palavra de Deus. Então, quando eu tenho domínio próprio, através do Espírito Santo, eu começo a abandonar esse tipo de vício, se alimentar demais, ver televisão demais, e por muitas horas, uso, muitas vezes exagerado, de um computador, de um celular, ou ficar diretamente ligado o tempo todo ali com o seu smartphone, tudo isso, olha, para quem recebe, oh glória a Deus, o Espírito Santo, você começa a notar para aquele que tem, para aquele que não tem. E a cada minuto que essa pessoa está agora, infelizmente por não ter o fruto do Espírito Santo, ela fica sem controle, ela não consegue controlar mais, ela não consegue dominar mais as suas vontades, ela fica escravo daquilo pela qual ela se sujeitou como escravo, seja de uma novela, seja de um filme, seja num computador, seja no smartphone, enfim, tome cuidado, porque aqui está o segredo da sua vitória e da minha vitória. Nela, diz a palavra, que eu devo meditar de dia e de noite. Nela, ela diz que eu devo orar sem cessar, que eu devo me prostrar, que eu devo buscar a Deus, buscando na palavra. O próprio Espírito Santo diz que ele me guiará toda a verdade e fará eu lembrar do quê? Daquilo que eu estou lendo e meditando. O que você tem feito com sua vida? Você que diz que já tem aí o Espírito Santo. Se alguma coisa que foi falada aqui, você percebeu, fale com ele, busque. Ele é o meu melhor amigo, ele é seu melhor amigo, ele vai te ajudar, como tem me ajudado a vencer sempre aquilo que estava me impedindo de me aproximar dele, de eu viver uma vida de acordo com a vontade de Deus. Ainda diz mais, gente, olha só, além das características, como está dizendo aqui, do fruto do Espírito Santo, uma pessoa de fato que tem, estou dizendo para quem realmente vai falar, eu tenho, graças a Deus. Então, glória a Deus pela sua vida. Então, aquela pessoa que tem o Espírito Santo, ela anda sob a sua direção. Direção de quem? Do Espírito Santo. Ela demonstra uma maneira de viver santa diante do nosso Deus. Isto é, essa pessoa ela tem sua vida consagrada a Deus e não de acordo, gente, com os padrões e costumes pecaminosos deste mundo. O meu chamado, o seu chamado, é para que a gente venha anunciar o querigmá, as boas novas do Evangelho, pregando para aquelas pessoas que precisam, como você, como eu, receber e viver o fruto do Espírito Santo. E glória a Deus e aleluia. Que Deus te abençoe. Não estou no meu cantinho de costume, mas aprove a Deus entrar agora, falar com vocês, e vocês que já estão nos seguindo, se sentir no seu coração, querido, de ser como eu, um semeador, saiu a semear a palavra, é isso que eu estou fazendo, eis que o semeador saiu a semear. Quando eu lanço a palavra, eu peço a Deus que Ele fale com quem Ele quer falar, que Ele venha de encontro à necessidade daquele que precisa receber da parte de Deus essa palavra. Sentiu no seu coração, compartilhe. Deixe as pessoas mergulhar nos versos que eu citei da palavra. Deixe as pessoas fazerem a leitura como você hoje fez, anotou. Então, estas pessoas é quem Deus escolheu. E você é o canal pela qual Deus quer usar para a glória de Deus. Quem vos fala, seu amigo de sempre, apóstolo original da cidade de Osasco, hoje aqui na primeira cidade de São Paulo, para a glória de Deus. Que Deus te abençoe. Que o Senhor permitindo, claro, eu entro e eu vou avisando, mas é de segunda a sábado. Quem sabe Deus fala comigo e fala assim, dá um recadinho especial no dia de amanhã. Se assim Ele fizer, se assim Ele falar com o meu coração, eu trago esta palavra da parte de Deus. Deus te abençoe. Shalom. Opa! Se Deus é por nós, aleluia, quem será contra nós? E agindo Deus, gente, quem o impedirá? Ninguém. Agora sim. Shalom, tenha um bom dia, graça e paz.